Fala galera, beleza mano? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lucas Marumbeiro, cientista, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre técnicas para dieta de perda de peso. Mas antes disso eu vou falar um pouco sobre fome. Quando a gente faz uma dieta para perda de peso, um dos nossos inimigos é a fome, e idealmente quando a gente começa, a gente adota algumas atitudes que vão diminuir a nossa fome, então a gente pode não sentir fome e ainda assim perder peso inicialmente. Mas tenha certeza, uma hora a fome chega. É impossível continuar perdendo peso e não sentir fome. E quando isso acontece, a gente não pode se desesperar, não pode pensar, meu Deus, eu tenho que comer, senão eu vou morrer, senão eu vou perder todos os meus músculos. Você tem que abraçar a fome e aceitar. É algo que você vai conviver durante o tempo que você continuar perdendo peso. Idealmente, no início da dieta, você vai criar hábitos que vão diminuir a sua fome e quando ela chegar, esses hábitos já vão estar bem estabelecidos, você só vai ter que manter eles enquanto você lida com a fome. Agora, bora para as técnicas. A primeira delas é pensar num índice de saciedade. Tem um estudo que pegou vários alimentos, acho que eram 38 alimentos, e tinha uma porção padrão deles, 240 calorias, as pessoas comiam uma porção padrão e durante 2 horas alguém ficava de 15 em 15 minutos falando com eles quão saciado você está, para ver o quão saciante era a comida, e depois dessas 2 horas a pessoa podia comer à vontade, eles viam quanto que a pessoa comia e com isso eles traçaram o índice de saciedade dessas várias comidas. Então as comidas que têm um índice de saciedade mais alto, você consegue comer menos e ficar satisfeito. É claro que eles não fizeram todos os alimentos do mundo nesse estudo, são só alguns deles, mas tem alguns padrões que eles identificaram. Os alimentos que têm mais água, mais proteína e mais fibra tendem a ser mais saciantes do que os que têm menos dessas coisas. Então, quando a gente fala de alimentos para você comer durante a sua dieta, a ideia é que você priorize esses que têm um maior índice de saciedade para você sentir menos fome. Nesse estudo, o maior índice de saciedade foi de batata inglesa cozida, mas alguns que vale a pena a gente falar que eles não avaliaram aí são de folhas, então, por exemplo, alface, ou de legumes, por exemplo, abobrinha. Esse tipo de coisa você consegue comer bastante e não sentir fome, então priorize esse tipo de alimento. A próxima técnica fala não da seleção dos alimentos em si, mas sim da combinação entre eles. Quando a gente tem uma maior variedade numa mesma refeição, a gente tem a tendência de comer mais calorias, comer mais comida. A gente tem esse estudo aqui que pegou vários outros estudos que avaliaram esse tipo de coisa e tem um deles em especial que o pessoal comia ou só linguiça, ou só pão com manteiga, ou só uma sobremesa de chocolate, ou só banana, ou uma combinação dos 4. E quem comia a combinação dos 4 ingeria 60% mais calorias do que quem comia só uma das coisas. Então, quando o nosso objetivo é perder peso, o ideal é que a refeição não tenha grande variedade, você tenha poucos alimentos, você tenha aí uma fonte de proteína, por exemplo, e uma fonte de calorias. Só que isso é por refeição. É importante que você tenha variedade na sua dieta ao longo do dia, ao longo das semanas, para você não ter nenhum tipo de deficiência de micronutrientes. Isso aí é específico para uma refeição. A terceira técnica, diferente da maioria das coisas aqui do canal, não tem suporte científico, mas é algo que eu vou passar de qualquer forma. Você pode reduzir o número de refeições que você faz por dia. Uma coisa que é fundamental, no meu ver pelo menos, é que quando você faz uma refeição, você fique satisfeito com ela. Então, se você faz várias refeições pequenas, mas nenhuma delas mata a sua fome, você está com fome, come e pensa, que fome, não adianta. Você precisa de ter a saciedade, pelo menos em algum momento do seu dia. Então o ideal é que você tenha o menor número de refeições saciantes e entre elas você fique passando fome um tempo, do que você ter um monte de refeição e passar fome o dia inteiro. Grande parte do jejum intermitente funciona por isso, você passa fome uma parte do dia e outra parte do dia você não sente tanta fome, você se sente mais saciado. É uma maneira muito mais agradável de se fazer dieta. E idealmente esse período de fome você aloca para quando você está ocupado, quando você está trabalhando, quando você está ativo de alguma forma. Se você fica sentado no sofá assistindo alguma coisa com fome, aí é difícil de resistir à tentação de comer alguma coisa, fora que é muito mais desagradável. Você fica focado na fome enquanto que você está ocupado com outra coisa, você acaba se distraindo com a sua atividade e não pensa tanto na fome, na comida. A quarta técnica é adotar uma dieta cetogênica. Eu particularmente não uso dieta cetogênica, não recomendo para a maioria das pessoas, mas é comprovado que ela é algo que reduz o apetite, aumenta a saciedade e diminui a vontade de comer. Então, se você tem
esses problemas de lidar com esse tipo de coisa, uma opção é experimentar uma dieta cetogênica e ver se isso melhora. E se você acha que é tudo redundante essas três coisas, realmente tem vontade de comer, saciedade e fome. São três coisas diferentes. A quinta técnica é adotar uma dieta flexível, ou seja, você só conta os macros. Isso aí te dá flexibilidade para você conseguir encaixar algum tipo de ocasião especial na sua dieta, mas é importante que você não fique focado demais nisso. Se você fica tentando fazer mágica com os macros, pensando, não, eu vou comer só peito de frango, que aí no final do dia eu vou conseguir comer uma barra de chocolate inteira, ou então um pote de sorvete. Isso não vai fazer bem para sua cabeça. Então, por mais que você tenha os resultados semelhantes, por ter macros semelhantes ao longo do dia, a aderência é muito mais difícil quando você tem esse tipo de atitude, fora que psicologicamente pode causar estragos. E a sexta e última técnica é o PSMF, ou Protein Sparing Modified Fast, ou jejum modificado poupador de proteína. Isso foi algo criado pensando nas pessoas obesas, então toma cuidado se você for aplicar isso. A ideia é que você vai ingerir só os nutrientes essenciais, ou seja, o que o nosso corpo não produz. Carboidrato, o nosso corpo produz, então não teria necessidade. Já a proteína, a gente tem alguns aminoácidos que são essenciais, então é necessário que você continue ingerindo a proteína. Já ácidos graxos, tem alguns que a gente consegue fabricar e outros que não, que é o caso das gorduras poliinsaturadas, que são os ômega 3 e ômega 6, então teria necessidade de ingerir isso. E vitaminas e minerais a gente também tem essa necessidade de ingerir porque a gente não produz nós mesmos. Então essa dieta consiste em você ingerir só o essencial, só nas quantidades essenciais, então você ingeriria só o mínimo necessário de proteína e de gordura, e ingerir também esses micronutrientes, só que eu não vou passar mais do que isso aqui, porque isso é algo sério, você deve acompanhar um médico, tem gente que já morreu por causa disso, então eu não posso passar esse tipo de recomendação aqui. Se você quer ajuda para adotar uma dieta para perda de peso, me manda um e-mail marombeirocientista@gmail.com ou preenche o formulário que tem o link na descrição do vídeo. Comenta aqui embaixo qual desses assuntos você gostaria que eu me aprofundasse mais no próximo vídeo. Aquele abraço e bora puxar os ferros!